padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Hoje é um dia especial para todos nós. Nossos corações se unem, lembrando-nos dos nossos que partiram para a casa do Pai, com saudade, com reverência e iluminados pela fé na certeza de que caminhamos para Deus e estes nossos que nos precederam moram no coração de nosso Deus. Dele viemos, para ele estamos voltando. Por isso quero lembrar aqui Santo Agostinho escrevendo no livro sobre a morte de seu irmão Sátiro. Ele comenta, Santo Agostinho: vemos que também a morte pode ser lucro e a vida ser castigo. Por isso Paulo afirma, escrevendo aos Filipenses: para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Que é Cristo senão morte do corpo e espírito de vida? Morramos, pois, com ele, para vivermos com ele. Seja nosso exercício diário o amor da morte, a fim de que a nossa alma, pelo afastamento dos desejos corpóreos, aprenda a elevar-se para as alturas, onde o prazer terreno não pode chegar nem atraí-la a si, e assim possamos receber a imagem da morte para não incorrer no castigo da morte. A lei da carne contradiz a lei do espírito e quer submeter a lei do erro. Pergunta Santo Agostinho: qual será o remédio para isto? São Paulo diz: quem me libertará do meu corpo mortal? A graça de Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. Temos o médico, apliquemos o remédio. O nosso remédio é a graça de Cristo e o corpo mortal é o nosso próprio corpo. Por conseguinte, afastemo-nos do corpo para não nos afastarmos de Cristo. Embora vivamos no corpo, não sigamos o que é do corpo, nem nos sujeitemos às exigências da natureza, mas prefiramos os dons da graça. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Amado irmão, amada irmã, diante da morte, que nos amedronta, que nos assusta e é nossa inimiga, o Senhor nos faz, chamando-nos a percorrer um caminho novo, faz-nos, portanto, a direção para superar o medo da morte e vencê-la definitivamente, com a procura de uma alegria que seja verdadeira. Por isso o Senhor diz: é preciso ser pobre de espírito para poder herdar o reino dos céus. Nenhum orgulho, soberba pode caber e hospedar-se no nosso coração. Mesmo em meio às aflições, seremos consolados. Deus está conosco e nos dá o seu Espírito Consolador para formar em nós de verdade a alegria da mansidão, não pela força da violência nem da guerra, mas para possuirmos a terra exatamente pela mansidão. E fazer crescer em nossos corações fome e sede de justiça, porque é de justiça que nós seremos saciados. Esta justiça que nos faz, na medida em que a praticamos, viver e alcançar a misericórdia, que nos faz alcançar também a misericórdia diante de Deus. Por isso precisamos de ter um coração puro para vermos a Deus e nos tornarmos
que é uma urgência entre nós, promotores da paz. Porque só na medida em que promovemos a paz, tendo um coração de paz, é que somos filhos de Deus. Mesmo que sejamos perseguidos por causa da justiça, é na medida em que lutamos pela justiça e que vivemos por esta luta, a perseguição, é que nós participaremos do reino dos céus. Não tenhamos medo, diz o Senhor, está conosco. Quando nos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra nós por causa dele. Deve vir daí uma alegria, uma grande alegria, porque seremos recompensados. Santo Atanásio, por isso, nos diz que nós precisamos cultivar a verdadeira forma da sabedoria que foi criada em nós e está em tudo. Esta sabedoria vem de Deus, é ela que o Senhor nas bem-aventuranças nos indica. É, portanto, muito justo que a verdadeira e criadora sabedoria reivindique como própria sua forma em todas as coisas e diga: o Senhor me criou em suas obras. É esta sabedoria de que precisamos para podermos conduzir a nossa vida numa dinâmica de conduta que seja no horizonte bonito que o Senhor nos indica pelas bem-aventuranças. É assim que teremos força para não temer a morte e para vencê-la, participando da vida em Cristo. Lembremo-nos dos nossos, por isso por eles oremos, em comunhão, unidos ao coração da amada Mãe Maria, pedindo a graça de sermos de verdade discípulos do reino e de vivermos uma alegria aqui que nos abre as portas do reino dos céus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.